A timidez é muito comum na infância, mas até que ponto faz parte do desenvolvimento? Como diferenciar se a criança está sentindo timidez momentânea ou se esse sentimento pode prejudicar o seu processo de desenvolvimento? Eu me chamo Doralina, sou psicóloga do Espaço Viver e estou aqui hoje para conversar com você sobre o sentimento de timidez na infância. Vamos nos localizar então sobre o que é a timidez. Primeiro de tudo, é um sentimento. Então, chamar uma pessoa de tímida é o mesmo quando chamamos uma pessoa de medrosa, quando alguém está sentindo muito medo. Ou ainda, quando uma pessoa sente tristeza, chamar ela de pessoa triste. Por isso, precisamos cuidar ao caracterizar as pessoas, principalmente as crianças, de forma permanente, a partir dos seus sentimentos, pois podemos acabar caindo num julgamento de valor. E é por isso que a pergunta, quem é tímido vai ser tímido para sempre, não combina, pois podemos deixar de ser tímidos dependerá de como lidaremos com esse sentimento ao longo do tempo. Uma outra confusão bastante comum é sobre a diferença entre timidez e introversão. A origem da palavra timidez vem do medo. Isso quer dizer que o sentimento de timidez envolve uma sensação de mal-estar em situações sociais, em que a exposição de si causa medo, gerando diversas reações nervosas, que vão desde vermelhidão, sudorese a dor de barriga. Então, a introversão é uma característica de personalidade, de pessoas que preferem que a expressão de si seja voltada para si mesmas, sentindo-se mais confortáveis sendo pouco expansivas socialmente e, por isso, mais reservadas e reflexivas. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha medo ou se sinta ansiosa em situações sociais e que não saiba como lidar, é apenas uma preferência por ficar só. Uma pessoa com um jeito introvertido pode sentir timidez, mas uma pessoa extrovertida também pode. O que geralmente nos confunde é que tanto a pessoa introvertida quanto a pessoa que está se sentindo tímida pode evitar situações sociais, mas por motivos diferentes. A introvertida por cansaço e a que está com timidez por medo. Agora que entendemos melhor o que significa timidez, cabe nos perguntarmos: tudo bem uma criança se sentir tímida? Para responder essa pergunta, precisamos nos localizar de qual momento do desenvolvimento estamos falando. A criança é uma pessoa em formação, que pouco conhece o mundo e como tudo funciona, né? Sejam as coisas, as pessoas, as relações entre os seres humanos. Isso parece óbvio, mas nem sempre nos lembramos de tentar pensar como uma criança se sente com esses desafios todos. E é por esse motivo que é natural dentro do desenvolvimento que a criança sinta a necessidade de uma segurança externa em diversos contextos e apresente timidez. Quando bebê, por exemplo, ela sente medo da separação, até porque todo mundo é desconhecido e desperta uma insegurança total. Assim como existe a sensação de estranheza com pessoas desconhecidas, buscando também a segurança dos pais nesses momentos, né? Quando crescem, por não entenderem como é que o mundo funciona, geralmente precisam reconhecer primeiro a confiança dos pais, para daí sim se aventurarem e sair de um estado de timidez, e daí sair atrás das pernas dos pais. Além disso, cada uma pode desenvolver o seu tempo de descoberta do que é confiável, como ficar confortável com uma pessoa recém-conhecida, passando por momentos de timidez inicial, né? Então, sim, a timidez é comum ao longo do desenvolvimento e tem uma função importante, como todos os nossos outros sentimentos. Antes de continuarmos, se esse assunto já estiver fazendo sentido para você, já deixa o seu like para a gente saber que é um assunto interessante para trazermos aqui. Mas a timidez também pode aparecer de forma a causar sofrimento, né? Essa timidez pode ser classificada de duas formas: a timidez situacional, quando é sentida em momentos específicos, quando a criança apresenta trabalhos escolares, por exemplo, e a timidez crônica, quando é um sentimento presente em todas as relações sociais, ou na sua grande maioria, e daí, quando agravada, pode se transformar numa fobia social. Bom, e uma das maiores consequências da timidez é que a criança pode deixar de desenvolver suas potencialidades quando esse sentimento é frequente ao longo do seu processo de aprendizagem. Então, vamos entender quais são os principais motivos para esse sentimento ser tão frequente. O medo de julgamento do outro. A criança pode estar se desenvolvendo centrada na avaliação externa de si, e isso pode trazer um sentimento de ser incapaz de corresponder ao que a outra pessoa espera dela ou que ela acredita que a pessoa espera. Por causa dessa avaliação externa, podemos reconhecer ainda outras questões: o medo de não ser aceita, autocobrança e busca pela perfeição, insegurança extrema e pouca autoconfiança e a necessidade de receber atenção. E a criança também pode ter vivido experiências traumáticas em momentos em que estava desenvolvendo a sua autoconfiança.
Também pode ter alguma dificuldade de comunicação ou de fala, que a faça sentir insegura de se expor, como a tartamudez, chamada gagueira, né? A dificuldade de dicção ou ainda uma dificuldade de organizar o seu pensamento e expor para o outro. E ainda pode não compreender situações sociais e escolher se isolar por não entender o que se espera dela e como reagir ao outro. Percebem como um sentimento pode dizer muitas coisas? E com certeza eu não apresentei todas as possibilidades, mas já são noções suficientes para agora conversarmos sobre como podemos ajudar. E podemos ajudar a criança de diversas formas. Eu listei algumas dicas que podem te ajudar a refletir como ajudá-la quando estiverem juntos. Então, vamos lá. Não expor. Quando a criança estiver se sentindo tímida, não insista para que ela lide com a situação a qualquer custo. Assim, ela pode se sentir ainda mais exposta. Acolha o sentimento e pensem juntos como podem lidar com aquela situação. Crie espaços de interações seguras e compartilhe vivências suas de superação de timidez. As conversas com os pais ficam marcadas e é na relação com você que ela encontrará a possibilidade de conversas e expressões dos seus sentimentos. Use a brincadeira como ferramenta para expressar a timidez e superá-la. A criança se organiza brincando, por isso vocês podem brincar de se expressar primeiro na brincadeira. Ensine comunicação e habilidades sociais. Esses dois itens são muito importantes no processo de aprendizagem. Não esqueça de ensinar o máximo que pode sobre eles. Exercite dizer a mesma coisa de diversas formas e estimule a compreensão do outro. Ajude ela a respeitar o seu tempo de confiar nas pessoas. A criança pode desenvolver o seu próprio tempo de confiança no outro para se soltar e assim reconhecer o seu processo social. Mesmo que demore, o importante é que ela só tome a iniciativa quando se sentir segura que está na hora. Esse é um fator de proteção social importante. Respeite o espaço dela. A criança precisa de um espaço em que fique consigo mesma, para que possa se organizar e desenvolver os seus próprios raciocínios e percepções. Provavelmente ela vai fazer isso brincando. Não force avaliações externas. Essa talvez seja a dica mais difícil e mais importante, porque a criança com timidez ela está com medo do julgamento do outro. E isso quer dizer que ela precisa de ajuda para desenvolver sua própria avaliação interna. E para isso, não podemos reforçar que ela viva em busca da aprovação ou cuidando com a desaprovação do outro. Acredite na sua capacidade de desenvolver a sua própria avaliação de si. Então, acredite no potencial da sua criança. Ela precisa dessa aprendizagem. Ela precisa aprender a confiar em si mesma, e a sua confiança nela pode ser o começo desse processo. Pais são como porto seguro, então, para entender a sua criança, se aproxime, deixe ela se expressar quem é, os seus sentimentos, seus desconfortos, para que ela possa recorrer a você sempre que precisar. E eu já devo ter dito isso até em outros vídeos aqui, mas as crianças não vêm com manual, né? Sabemos o quanto é desafiador participar do processo de desenvolvimento de uma pessoa tão singular. Por isso, não hesite em buscar ajuda. Você não precisa passar pelos desafios do desenvolvimento infantil sozinho. Uma consulta de orientação a pais ou ainda um processo de atendimento psicológico infantil pode ajudar nessa caminhada. Deixei um link aqui na descrição do vídeo, caso você queira conversar com uma das nossas profissionais e entender esses serviços. Caso você goste de ler, também deixei o link de alguns textos que escrevemos sobre os sentimentos na infância. E se você curtiu o vídeo, deixe seu like, seu comentário. Aproveita para mandar para aquelas pessoas que podem gostar de saber mais sobre esse sentimento de timidez. Um grande abraço!